cara tradicional e outro pós-moderno, meu. Verdade. Só que hoje em dia a gente olha, um olha torto para uma visão ou para outra. Naquela época eles se conviviam. Sim. Se não fosse dessa forma, a igreja não tinha se expandido nem de um lado nem do outro. Olha como é complicado esse negócio de unidade em qualquer lugar. Em 2010 eu fui trabalhar numa escola do estado. E a escola era extremamente indisciplinada, era uma escola integral. E não tinha condições nenhuma de ser uma escola integral, né? Então, o problema de disciplina entre alunos era muito grande. Então tinha um corpo docente, né? E aí, cada professor tem um jeito de dar aula, né? Tem um estilo de dar aula, tem uma postura em sala de aula. E aí alguns professores tinham o seguinte discurso: não, temos que ter uma linguagem só. Era o discurso, era a solução que ela estava oferecendo. E aí, esse professor, essa professora, ela tinha um estilo ligadura. Que é uma mulher mesmo que impõe respeito e que gritava e que saía no tapa, se fosse necessário. Era o estilo dela, mas não era somente o estilo dela, era a personalidade dela. Outros professores e professoras tinham um estilo mais tranquilo, de conversar, mais paciente, mais tolerante, mais flexível. E não era só o estilo de dar aula, era a personalidade dessa pessoa. Essa pessoa conversando com você já notava que jamais aquela pessoa poderia criar um personagem e dar a aula dela. Essa professora que sugeriu uma linguagem única, as pessoas têm que falar a mesma língua. É óbvio que a língua que ela queria que todo o grupo falasse era a língua dela, né? E até que então o outro lá, professor, bom, os dois professores discutiram lá, né? Os dois eram efetivos, então deixei o pau quebrar entre eles, né? Eu era contratado, não podia falar muita coisa. Aí o professor, muito esperto, falou: tá, tudo bem, qual é a língua que a gente vai falar? A sua? Você quer que todo mundo dê ela como você dá? Aí começou a discussão, aí mudou, espertamente ela mudou em foco, mas eu estou dizendo para vocês que como é difícil esse negócio de falar numa língua só, de ter uma uniformidade, é praticamente impossível. Cristo não orou pela uniformidade da sua igreja. A igreja deveria pensar de uma única forma, mas ela deveria ter uma unidade. Que unidade a gente tem na igreja? Qual é a unidade que podemos entender, que a Bíblia deixa claro que a igreja precisa ter? A igreja tem uma unidade. Que unidade é essa? De que unidade Jesus orou? Deixa eu entender a pergunta primeiro. Você está perguntando qual unidade que a igreja tem ou qual unidade que a igreja deveria ter? Eu acho que a igreja... Então, em relação à sua pergunta, eu acho que o que a igreja entende por unidade é uniformidade. Eu estou falando a unidade bíblica, que Jesus orou. Que Jesus orou lá em João, capítulo, que está em João capítulo 17. Deveria ter. Então, o que deveria ter, em outras palavras? Que unidade? Que unidade é essa? Acho que isso tem que estar muito claro na nossa mente, mas É simples, poder avançar. A unidade que ele mesmo ensinou e que Paulo fala que a igreja tinha que ser um corpo, que as pessoas são diferentes, mas estão juntas, mas têm funções diferentes, assim como o corpo. Existem órgãos diferentes que têm funções diferentes. Um corpo eu consigo visualizar. Consigo visualizar meu pé, a função do meu pé, a função da minha mão, a função da minha boca, a função da minha orelha, do meu nariz. O corpo eu consigo, mas na igreja eu ainda não consigo. Tem que ser mais claro. Deixa eu falar. Como? O que você faz? O que nós podemos? Nós somos diferentes, pensamos diferentes, mas o que podemos fazer para a igreja? Mas é diferente, mas é igual, mas tem uma unidade. Harmonia, né? Harmonia. Os instrumentos são diferentes, mas se eles estiverem em harmonia, eles tocam a mesma música. Também. Então, mas vocês estão usando exemplo de outras coisas. São diferentes, mas se você estiver tocando a mesma música. Quero nomes. Vamos lá. Eu estava vendo uma entrevista esses dias, né? Salva de que eu tenho com ele, mas estava vendo a entrevista de Paulo Freire. Aí fica interessante, porque
na mesa dele ele tinha a imagem de Jesus Cristo de Stalin. Aí ele fez de propósito. Aí o repórter perguntou: você tem essa imagem na sua mesa de Jesus Cristo de Stalin, né? Eu vi a diferença. Ok. Aí você vai entender o cara falar, o respeito pelas divergências de inteligência e para você poder ensinar e respeitar os outros é o que vai conseguir a união de todos. Isso é o que eu falo. Eu vou dar um exemplo aqui, acho que talvez eu não estou conseguindo ser claro na minha pergunta. Então eu vou dar um exemplo, acho que o exemplo que eu vou dar, vou conseguir ser um pouco mais claro. Ontem na escola, né, tem vários, a maioria dos professores são adventistas. Acho que tem lá uns 3 católicos. O restante são adventistas. Adventistas de 30 anos, de 20 anos, de 10 anos, de 2 anos, vários, né? De lugares diferentes. Então, de lugares diferentes que influencia muito o jeito. Não, de tamanhos diferentes. De tamanhos diferentes. Pô, você tem um celular do meu tamanho lá, viu? Então, aí, o assunto tá rolando um assunto lá e de repente surgiu o nome da Nova Semente. Ai, meu Deus. Não vamos falar sobre Nova Semente, mas surgiu o nome da Nova Semente. E surgiu no tom jocoso. Tá, não sei. Minha esposa. Então assim. Chamar Nova Serpente. Então, olha, Nova Serpente. É isso que eu quero perguntar para vocês. Somos uma igreja só, temos unidade, o Gão? Unidade de missão, que Cristo queria falar. Eu acho que a missão que a igreja adventista tem que ter é que todo mundo tem que guardar o sábado. Independente de como você faz, você tem que ensinar o povo a guardar o sábado. Certo. Essa era a missão que Cristo queria que os discípulos tivessem. Certo. Que ele saísse e pregasse para todo mundo guardar o sábado. Entendi. É um exemplo que você está dando. O sábado é uma coisa que não tem. Ele queria exatamente o sábado. Ele queria que os discípulos, independente se Paulo fosse liberal, se Pedro fosse tradicional, que eles pregassem da forma dele para todo mundo guardar o sábado. Você toma banho no sábado? Eu, de vez em quando. Você lava a louça no sábado? É só na sábado da tarde. Quase não sábado. Olha, até sobre. Eu queria que todo mundo guardasse o sábado. Então, mas aí que tá, né? Eu já tive amizades que me influenciaram de vários tipos diferentes. Então, um não tomava banho de água quente no sábado. De água fria podia. De água fria podia. De água quente que eu quero. Chuveiro, né, irmão? Frequência deve conhecer, né? O outro, meu Deus do céu, a pia tava assim. E ai de você se ele soubesse que você. Você tá entendendo? Então, até sobre princípios universais bíblicos que você está aprendendo, aí quando a igreja tem a ideia de uniformidade, causa problemas. O homem consegue até estragar ou deturpar um princípio divino. Consegue entender? O que você falou está certo. Mas existem formas diferentes de pregar o evangelho, com a Nova Semente e outros tantos projetos aí. Existem formas e formas de pregarmos o evangelho. Mas existe, na igreja, a gente tem essa ideia de uniformidade. A música tem que tocar do jeito, a música que eu gosto tem que tocar. A que eu gosto é secular. Elcio. Muito bem. Sobre música, venham ao JA hoje, tá? Esse vai ser o tema. Já vazamos isso aí. Já vazamos. Mai, o pessoal usou aí uma analogia que Paulo usou, que eu gosto muito, a analogia do corpo, né? Sim. E você perguntou sobre o que Jesus falou. Então vamos lá, vamos ver o que Jesus falou. Jesus falou o seguinte: nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando saírem todos unidos para entregar a grande esperança. Está escrito lá, não é isso? Jesus deu uma fórmula. Ele falou: olha, vocês vão ser conhecidos como meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros. E aí eu queria voltar para a analogia do corpo, não é? Como é que o seu corpo não briga? Como é que as suas mãos não brigam entre si porque uma quer fazer uma coisa e a outra quer fazer a outra? Tem uma cabeça. Tem uma cabeça, não é? Tem uma cabeça. Então, Paulo falou quem era a cabeça. Quem que é a cabeça? Cristo. Então, eu acho que a gente tem muito problema com a questão da diversidade, porque a gente quer fazer o papel de Cristo. Sabe? Quem que é o responsável pelo fato de a igreja ter uma missão? Cristo. Você tem uma missão pessoal? Quem que deu sua missão pessoal? Foi o pastor? Jesus. Foi Jesus.
Quem que é o líder, quem que é o presidente da igreja em última instância? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dizia para os apóstolos, você vai para cá, você vai para lá, você vai para cá. E eles brigaram, mas no final deu tudo certo. Por quê? Porque eles ouviram a voz do Espírito Santo, sabe? Então a gente fica olhando para a igreja e querendo resolver esses problemas de maneira institucional. A gente confunde a igreja com a instituição. E eu não estou falando mal da instituição, a instituição é uma coisa boa, é uma ideia de Deus a instituição. Mas a gente confunde a igreja com a instituição. Então, aí que tá, porque talvez confunde-se. Eu não preciso ter relacionamento com a instituição. O relacionamento que eu quero dizer é um relacionamento pessoal. A instituição tem uma regra e eu aplico essa regra para resolver os problemas, sem misericórdia. Não sei se eu fui claro para você, mas quando eu me relaciono com uma pessoa, no caso Cristo, a unidade, mesmo na diversidade, é possível. Sim. Até porque, Magno, a instituição não é infalível, a gente não tem essa doutrina. Sim. Então, nós não temos essa doutrina oficialmente, mas mentalmente, Na cabeça das pessoas. a gente, ou legalmente, eu não sei como te explicar, a gente trabalha dessa forma. Você está entendendo? Sim. Na cabeça de nós, nas nossas cabeças, às vezes pensamos dessa forma. Então a gente precisa espalhar essa ideia, Sim. porque se a pessoa confia na instituição como algo infalível, isso faz com que ela deixe de ter necessidade de ouvir o Espírito Santo. Tem um pastor que me diz tudo que eu tenho que fazer. Para que eu vou ler minha Bíblia, orar? Pastor não deixa. Você disse aí que uma mão, não é porque faz uma mão, não ganha com a outra, né? Tem um dia da semana aqui que usou-se alguns versos falando de mexerico, de difamador, Eu usei esses versos também lá na minha escola essa semana, no 7º ano, porque o pessoal abençoado lá, né, os meninos. Alguém aqui tem o aplicativo Secret aqui? Tem? Fofoqueiro. Você conhece a cara, não? Muito bem. E aí, gente, não, é sério, nossa, deu um resumo lá, foi eu tenho curiosidade de ver. Sim, conhecer, né? Eu cheguei até no demônio também. Você deve que intervir lá, porque gente que era amiga, já não era mais amiga, e aí postar fotos de meninas, A minha escola foi sim. meninas como veio ao mundo, fotos de meninos também como vieram ao mundo. Então assim, começou uma espalhação de boatos, de brigas, de fofocas e tal, algumas coisas não eram verdade, e tivemos que intervir porque o negócio estava saindo, muito, mas muito mesmo, né? Bom, o que isso tem a ver com a unidade? Porque é o seguinte, um dos males que nós praticamos são as comparações. Então, eu sirvo de parâmetro. Então, o meu parâmetro sou eu. Então, a partir desse meu parâmetro, eu vejo se o Elcio é um bom cristão, se o Hugo é um bom cristão, se a Regina é uma boa cristã, né? O parâmetro sou eu. Eu sou a comparação. Eu faço, como é que eu não faço isso, como é que ele tem coragem de fazer um negócio desse? Como é que ele tem coragem de fazer isso? Como é que ela tem coragem de fazer um negócio desse? Então, quando o homem serve de parâmetro para um outro homem, a divergência, a crise, a briga, a contenda, ela é o resultado final. Porque as coisas têm que ser do jeito que eu quero, do jeito que eu acho melhor, que eu enxergo melhor. E o autor aqui ele é muito feliz. Quando você se compara, aí quando a sua comparação quando Cristo é o parâmetro, eu acho que é quase impossível termos os mesmos problemas que temos atualmente. É aí que entra, na minha opinião, um relacionamento com Deus. Um relacionamento verdadeiro mesmo, não institucional. As pessoas, eu já vou te dar o nome. Então, o que é um relacionamento institucional? O abençoado vai, pega a meditação, pega as 40 madrugadas, lê a meditação, lê o texto das 40 madrugadas, acordou de madrugada, ele acha que ele está tendo tempo. Não, ele só lê. Ele leu. Ele cumpriu com algo que a igreja propôs. Então ele acha que está tendo um relacionamento com Deus. Hugão. Essa é a questão. Se a gente usa Cristo como parâmetro, a gente precisa conhecer Cristo. Exato. É o que não acontece na igreja. Não acontece porque existem vários problemas. Não digo igreja em geral, mas os problemas que a gente tem com relação a isso, de quererem
colocar leis que não existem, é porque as pessoas julgam conhecer um Cristo que não existe. Sim. A pessoa leu metade de um informativo, de um panfleto que recebeu e acha que conhece a Cristo. E conhecer a Cristo dá trabalho. É um trabalho que ninguém quer ter. Então é muito mais fácil você impor as suas regras e julgar os outros do que conhecer a Cristo. Sim. Porque é um trabalho seu. Pessoal, não tem como você receber isso de alguém. Sim. O autor colocou umas questões que atrapalham a unidade. A crítica, a comparação entre irmãos e até a questão do amor mesmo, na sua forma mais prática, quando você tem que lidar com um irmão ofendido ou que está ofendido. Eu tenho conversado com a minha esposa, eu tenho um colega de escola, professor, que a história dele, eu não fui a fundo se é verdadeiro ou não, mas digamos assim que ele tem todas as razões, ele tem uma família adventista, uma parte da família dele é adventista, ele tem todas as razões do mundo, pelo que aconteceu com ele, em não acreditar na existência de Deus, ou se Deus existe, não é esse Deus que nós apresentamos. Por incrível que pareça. Existe uma razão lógica para ele ter uma postura. É um cara, é uma pessoa que foi muito magoada, mas magoada mesmo. Não é coisa pouca, não. Não é coisa bobinha, não. Magoado, não é possível. Se eu não conhecesse você, você está mentindo. Não pode ser isso, mas existem. É verossímil mesmo. Então, isso já foi discutido aqui várias vezes, né? Como a gente, uma vez o Elcio estava na lição, acho até engraçado, né? Quando alguém é ofendido, né? O que você faz? Aí você segue a Bíblia, está escrito, a instituição, a regra. Então você eu vou pegar o Marquinhos, o Lucas já está ficando malhadinho também, está forte, levo ele lá para conversar. Não, Ronaldo não, tem que ser uma pessoa mais fraquinha. Você. Eu que vou levar o Fábio. Sai do processo ainda, Fabião. O Fábio vai ter uma falta. O irmão ali também tá com o peitoral legal. Aí eu vou lá, né, Marquinhos, Lucas, o irmão ali, todo mundo assim olhando pro Fábio. Né? São as testemunhas que Jesus falou. Né? Levar testemunha. Né? Então faz. Leão de chácara. Ó. Tá escrito aqui. Você sabe o que você fez, né? E ele olhando pro Marquinhos, o rapaz ali. Né? Então, como essa parte, né? Como lidar com um irmão ofendido? A unidade ela foi quebrada nesse momento. Eu sei que nós já sabemos de cor, mas como se faz isso de forma prática, de forma bíblica mesmo? Como lidar com o irmão ofendido? Com o irmão ofensor, quer dizer, né? Não ofender o irmão, né? Como você, quando está ofendido, lidar com quem te ofendeu, não é isso? Não, o contrário. Você está magoado com a igreja. Ou você cometeu algo errado e ainda assim você está magoado, você foi repreendido, está chateado. E como é que eu vou lidar com você? Você cometeu algo. É isso que Jesus disse. Ó, vai lá, leva o testemunho, se estiver errado, convence. Leva a igreja, ora com ele, leva bolinho. E aí, meu irmão, se não quiser, aí se a igreja toma uma atitude. Já pensaram nisso? Alguém quer falar? Não? Não me deixa assim no vácuo. Com amor, né? Com amor. De Jesus. Com amor. Mas o amor é muito vago. Amor. Não é vago, não. A gente quer que seja vago. É porque vago, é cômodo pra gente não, dizer que é fala vago. com amor. Não é vago. Fala com amor. Não é. O amor é Você não está sendo amoroso. Você está sendo grosseiro. Você está sendo estúpido. Você está sendo. Leva o Marquinhos pra você. Você está sendo teimoso. Juro pra vocês que pensamos assim. Falar com amor é o tom da sua voz. É assim. Você arrebenta com a pessoa, você fala falou manso, falou calmo, passivo. O Padre Quevedo. Você não perde
perde a linha nunca. Você não perde a linha nunca. Tô falando pra você sério. Por isso que eu tô falando que é vago isso. Nesse sentido é vago. Não é vago. É cômodo achar que isso é vago. Tá, explica então isso. É cômodo achar que tratar com amor é ser polido, cortês. Entende? Tratar com amor é fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizessem com você na mesma situação. Foi isso que Jesus falou. Temos que ser cortês, sim, polidos também. A gente tem que ser polido, a gente tem que ser cortês, sim. Mas ser polido, ser cortês, Jesus falou, até os ímpios fazem isso. Sim, exato. A questão é, a gente tem que tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado na mesma situação. Sabe? Sim. A gente pega palavras simples de Jesus e transforma em conceitos vagos porque é cômodo pra gente, porque faz a gente não ver nosso próprio pecado. Exato. Mas não é vago coisa nenhuma, é um negócio claro. Sim, então quando você coloca dessa forma, é claro, não vai discordar de mim não. Fica na sua aí. Tá na hora de acabar, não dá tempo. Vamos lá. Agora todo mundo. Quando a gente quer descobrir como proceder num assunto, a gente pega geralmente uma compilação. Saúde, conceito sobre regime alimentar. Não foi a Ellen White que escreveu, são trechos de Ellen White juntados no assunto. Existe um livro que diz como proceder de forma mais prática em situações como essa, que é tirado da Bíblia e Espírito e Profecia, chama-se Manual da Igreja. Não, mas aí que tá, as pessoas acham que o Manual da Igreja é um manual sobre como punir. Mas quem lê entende o contrário, é um manual sobre como perdoar e como agir nesse caso. E quem chega com o manual embaixo do braço e fica falando besteira é porque não leu, quase 100%. Mas o manual não dá, cara. Não dá. O manual fala assim. Se você parar para ler-lo todo, se você não pegar um trechinho isolado, o manual é muito bem escrito, cara. Ele reflete Ellen White, ele reflete a Bíblia. É um livro de amor. É um livro de amor, não é bem como disciplinar. Ele fala, nunca discipline alguém sem ir lá conversar com ela antes e levar as testemunhas. Sabe, ele fala o procedimento que a gente não faz. Por isso é manual. Aí a gente vai pro final e fala, vamos lá pra parte da disciplina que é mais legal. E mesmo que não vá para a parte da disciplina, você faz o primeiro passo já pensando que a pessoa não vai aceitar, já pensando na parte da disciplina. Muito bem. Fala, Gão. O ponto da carne na igreja, sabe qual é nessa história toda? É quando a pessoa que cometeu um pecado que todo mundo julga popularmente ofensivo a todo mundo, se sentir feliz em ir na igreja no dia seguinte. Se sentir abraçado e chegar na igreja no dia seguinte. Sim. O cara acabou de cometer o erro da vida dele. Ele fala, graças a Deus que eu vou pra igreja. E o Manuel fala sobre isso. Esse aí é o ponto da carne. Enquanto não acontecer isso, você está certíssimo. Mais um jogo. Eu só quero finalizar com algo que a gente precisa lembrar sempre, né? Quando eu disse que esse negócio é vago, algumas coisas são vagas mesmo, né? E a gente faz, o Fábio já falou sobre isso, né? Quando você fala igreja, as pessoas, na sua cabeça, de forma inconsciente, você não se coloca nessa situação. Você fala, a igreja é assim. Não, você não se sente ofendido, você está fora. A igreja, ela. Vira pro irmãozinho. A igreja, ela. As pessoas, né? As pessoas são assim. Tem que começar por você. Tem que começar por mim. O relacionamento com Deus, a minha flexibilidade, o meu respeito, a forma de pensar diferente do irmão, a empatia que você falou, né? Entender como a pessoa vai se sentir quando eu estiver falando com ela. E a pessoa, o resultado final é isso que você falou. Se nós agirmos dessa forma, se você e eu agirmos dessa forma, e a pessoa, ela não tem medo, ela tem vergonha do que ela fez, mas ela se sente acolhida, ela se sente amada, ela se sente protegida, ela se sente parte de uma comunidade, a igreja cresce, a igreja avança. Do contrário, como nós fazemos, a igreja até avança, pela graça de Deus, mas patinamos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender
a colocar em prática essa unidade. A unidade, ela é divina, a diversidade também. Também. Não é errado eu discordar do meu irmão, não é errado eu pensar diferente do meu irmão, não é errado eu até debater com o meu irmão, porque na igreja primitiva, claro, de jeito tal, existiam debates, existiam discordâncias, mas quando um passa a lutar para lá com o outro, ao invés de uma dupla missionária, passaram-se a ter duas duplas missionárias. Quando é da vontade de Deus, quando Deus está no controle, a bênção, ela se multiplica. Vamos levantar aqui, né? Acordou assim.